Eu vim aqui compartilhar com vocês sobre a exuberância da criação sem esforço. Como que você pode fazer para você criar mais, ser a elegância da criação sem esforço, né? Ser a dama da criação. O que é ser a elegância da criação sem esforço? É você fazer um movimento na sua vida, fazer escolhas na sua vida que estão de acordo com o universo, que estão alinhadas com o universo. Então, quando você se alinha com o universo, você se torna a exuberância da criação, sem esforço. E aí você consegue criar mais com menos esforço, com menos impacto, né? Nós, mulheres, carregamos uma cultura. Nós carregamos uma cultura que tudo para a mulher é mais difícil. Que se a mulher ela for tentar uma vaga de emprego ou um cargo maior, que ela vai competir com um homem e que vai ser muito mais difícil para ela. Nós temos essa carga cultural, essa crença cultural. E acontece o seguinte, que acaba que a gente vai impregnando isso em nós, e aí a gente você tem que matar um leão por dia. Se você é mãe solteira, você tem que matar um leão por dia. Se você quer conquistar algo e é mulher, você vai ter que se esforçar mais. É essas crenças que estão impregnadas em nós, estão implantadas em nós. Que a sociedade implanta, que nós mesmos implantamos. Então, o que acontece? Quando a gente se torna elegante da criação sem esforço, a gente cria mais com mais facilidade, com alegria, com glória, com leveza. E um exemplo, quanto que é 10 vezes 0? Quanto que é 10 vezes 0? Quanto que é 1 milhão vezes 0? É zero, é zero. A resposta é zero, é nulo. Toda vez que um dos lados se esforça mais, o resultado sempre vai ser nulo. Então, quando nós, mulheres, nos esforçando demais, quando a gente está se esforçando demais, a gente não está sendo a criação. A gente não está sendo essa elegância da criação sem o esforço. A gente está comprando como real e verdadeiro, que tem que ser com esforço. E aí, nós saímos da totalidade, que cria mais, né? Nós saímos do todo. E quando nós estamos presentes no todo, na verdade, quando nós entendemos o que a gente realmente veio fazer aqui, o que você realmente veio fazer aqui? Verdade que você veio aqui para lutar. Você que é mulher, verdade, você veio aqui para lutar, para guerrear, para ser guerreira. Olha só, quantas das vezes a gente não conta a nossa história? Porque eu fui e batalhei e fiz e guerrei e consegui. A gente muitas das vezes conta a nossa história com alegria, né? Com alegria, com entusiasmo, porque você foi a guerreira que conquistou. Você foi e fez com muita garra e conquistou. Verdade que é preciso isso? Verdade. Verdade que você, mulher, você não pode ser a elegância da criação sem esforço? Verdade que você não pode relaxar e ganhar mais? Quais pontos de vistas estão aí por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, que está te impedindo de ser a elegância da criação sem esforço? O que está por baixo? Por baixo, por baixo, por baixo, que está te impedindo de ser a elegância da criação sem esforço. Então, quando nós começamos a reconhecer quem nós verdadeiramente somos, o que nós viemos realmente fazer aqui, porque eu acredito que a gente veio aqui para ser alegria, para ter um bem-estar, para ter uma vida incrível, para acessar infinitas possibilidades e criar além dessa realidade, além daquilo que foi imposto para nós. Vou compartilhar com vocês a história de uma moça. Ela tem uns 20 e poucos anos e ela sempre fala o seguinte, ela fala assim, eu quero casar, né? Ela escolheu casar, eu quero casar com um homem dos olhos verdes, olhos claros, azuis ou verdes, o olho claro, e que ele seja rico.
Eu quero que ele seja rico, que ele tenha dinheiro, que ele tenha uma situação financeira muito boa, ou de repente que ele seja um empresário, que ele tenha uma condição financeira melhor. É isso que ela escolheu para ela. Mas só que essa realidade fala com ela assim: não, mas você está escolhendo demais. Você está querendo muito. Você está escolhendo muito. Um homem dos olhos claros e ainda que tenha dinheiro, você está escolhendo demais. Por que que você não pode escolher um homem que está mais ou menos no seu patamar de vida e que queira crescer junto com você e que vai crescer com você lá na frente? Né? Porque para essa realidade isso é normal. Tipo assim, isso é normal. Equiparar alguém, né, mais ou menos igual você. Essa realidade, isso é normal. Mas a escolha dela é diferente dessa realidade. Ela escolheu além dessa realidade. Ela resolveu escolher além dessa realidade. Então ela sempre fala isso. E essa realidade, as pessoas que estão acostumadas com essa realidade, que não conseguem ver além, sempre tenta diminuir ela, diminuir o saber dela, diminuir a crença que ela tem, diminuir a escolha dela. Essa é a verdade. E aí uma vez eu pude compartilhar com ela a minha história. Eu falei com ela: olha aqui, a minha história é o seguinte, eu sempre falei que ia ter 3 filhos homens. Sempre escolhi ter 3 filhos homens. E hoje eu tenho 3 filhos homens. Hoje eu criei 3 filhos homens. Então, se a gente assim for equiparar, e assim, os meus filhos homens, eles não vieram do modo que eu esperava que eles viessem. Não foi. Eles vieram de uma outra forma que não foi a forma que eu criei. O primeiro veio eu tomando remédio. O segundo eu parei, né, pra ter ele. Veio, parei com todos os métodos anticoncepcionais pra ter ele, de fato. E o terceiro, ele veio eu usando o DIU. Então, tipo assim, veio de forma inesperada. Quando eu não tava esperando é que ele veio. Então, o que é mais fácil? Vamos colocar aqui vamos colocar nessa realidade aqui o que é mais fácil. Ela conseguir um homem do olho claro que tenha dinheiro, ou você materializar nessa realidade aqui 3 filhos homens? Porque na hora que a gente engravida, a gente não sabe. Na hora que eu engravidei, eu não sabia se era homem ou se era mulher. A minha expectativa era que fosse homem, porque eu já tinha escolhido isso há bastante tempo. E sempre falava que ia ter 3 filhos homens. Então, para mim, trazer do além, vamos colocar assim, para mim trazer do além e materializar em mim, na minha barriga, um filho homem, concorda comigo que para essa realidade é muito mais difícil do que ela sair por aí e encontrar um homem dos olhos claros e com dinheiro, né? Então, assim, se eu conseguir materializar, trazer, atualizar na minha vida esses 3 filhos, por que ela não vai conseguir? O que impede ela de conseguir a escolha que ela fez além dessa realidade? E você que está me ouvindo aí, o que impede você de atualizar agora nessa realidade algo além dessa realidade, que está acima dessa realidade, que para esse mundo, para os nossos olhos materiais agora seria impossível. O que é impossível que, se você permitir atualizar, vai transformar a sua realidade. O que é impossível que, se você permitir se tornar possível, vai atualizar uma nova realidade na sua vida. O que é impossível que, se você permitir ser possível, vai atualizar uma nova realidade na sua vida. Então, muitas vezes a gente compra essas crenças como reais verdadeiros. Por isso é que é importante a gente sempre estar correndo as barras, fazer os processos corporais para ir limpando o que está por baixo dessas crenças que a gente não consegue enxergar. Porque senão a gente começa a comprar o que as pessoas dessa realidade falam com nós. Desiste disso. E se a gente comprar como real e verdadeiro a ideia das outras pessoas, os pensamentos, os sentimentos, as emoções das outras pessoas,
nós não vamos criar mais nem gerar mais para nós. Quando esse momento que a gente acessa o além, que a gente começa a acessar escolhas além da realidade, é o momento em que a gente cria a nossa realidade. São essas escolhas que estão além da nossa realidade é que vão criar atualizar uma nova realidade na nossa vida. Por quê? É que a gente está entrando na criação sem esforço, na exuberância da criação sem esforço. São essas escolhas que estão no além dessa realidade. Porque essa realidade aqui, as escolhas aqui são muito palpáveis, né? Quando a gente começa a escolher além dessa realidade, aí nós estamos entrando na elegância da criação sem o esforço. Nós estamos nos alinhando com aquilo que a gente quer realmente, que a gente escolheu verdadeiramente ser verdadeiro para nós. Porque para mim era verdadeiro ter 3 filhos, é verdadeiro ter 3 filhos homens. Para as outras pessoas, não. Você entende? Para essa pessoa, para essa moça que eu citei aqui, para ela é verdadeiro ter um companheiro do lado dela dos olhos claros. É isso que vai fazer ela gerar mais, vai fazer ela criar mais para a vida dela. E já com uma condição financeira melhor, que vai fazer ela criar mais para a vida dela. É a escolha dela que vai gerar mais. Porque ela está escolhendo que é verdadeiro para ela, está fazendo uma escolha além dessa realidade, que é o normal, né? Além do normal dessa realidade, que vai trazer vai tornar para ela, vai fazer com que ela gere mais, vai fazer com que ela seja a elegância da criação sem esforço. Sem esforço. Quando ela encontrar essa pessoa, com certeza vai ser muito mais fácil ela ativar outras coisas na vida dela. Ela criar mais outras coisas na vida dela. Porque ela está acessando uma criação sem esforço. Entende? Então, assim, eu vim deixar essa mensagem para você. Como seria hoje se você escolhesse ser a elegância da criação sem esforço? O que ia gerar mais para você a partir do momento que você escolher ser a elegância da criação sem esforço, a exuberância da criação sem esforço? O que mais é possível? O que mais é possível que você ainda não considerou para você se tornar essa dama da criação sem esforço? Essa mulher incrível, poderosa que você já é. Acessar o seu saber, acessar novas escolhas além dessa realidade. O que se requer aqui para que você comece a acessar essas escolhas além dessa realidade? O que se requer? E essa mensagem que eu vou deixar para vocês. Um beijo!